Ainda antes do sol nascer, talvez você tenha aberto os olhos, sentindo que mais um dia começou, mas dentro do seu peito, o que há é cansaço. Não um cansaço comum, mas aquele que não se explica, que não se resolve com mais uma hora de sono ou com uma xícara forte de café. É um esgotamento que vem de dentro, como se cada parte da alma estivesse se arrastando, como se a vida estivesse acontecendo e você apenas tentando acompanhar. Há um peso no ar e você sente. Há uma inquietação que não dá nome, mas que insiste em visitar seus pensamentos logo nas primeiras horas da manhã. E quando isso acontece, o silêncio da casa parece gritar. Não há mais ninguém ali, só você e o eco dos pensamentos que tentam se organizar antes mesmo de o dia começar. Talvez você nem saiba ao certo o que está sentindo. Talvez nem consiga explicar por quê, apesar de estar viva, acordada, respirando, sente que está lutando sozinha. Às vezes, essa sensação vem como uma maré. Chega devagar, mas de repente toma tudo. A memória das coisas que não deram certo. O medo do que ainda pode acontecer. A rotina que parece sempre repetir o que machuca. As orações que até aqui parecem não ter resposta. O coração cansado, a mente carregada, o espírito em silêncio. Mas hoje, antes que as vozes do mundo te invadam, antes que as tarefas do dia te consumam, respire, respire fundo e perceba que você não está sozinha. Há um Deus que luta por você, um Deus que vê aquilo que ninguém vê, que ouve o que você nem conseguiu colocar em palavras, que entende suas lágrimas antes mesmo que elas caiam, que não se assusta com a sua fraqueza. Um Deus que batalha por você, mesmo quando você já não tem forças para lutar. É por isso que esta oração existe, não para te convencer de nada, não para te pressionar a ser forte, mas para te lembrar que você ainda pode descansar, que não precisa carregar tudo sozinha, que antes de agir você pode simplesmente se acalmar. Talvez hoje você acorde em silêncio, mas com o coração gritando por socorro. Esta oração não é para quem está no controle de tudo, é para quem já não sabe como continuar, mas mesmo assim dobra os joelhos, e esse gesto, esse simples gesto, já diz tudo. Você é bem-vinda aqui. Não para impressionar Deus com palavras, mas para descansar no colo dele. Não para esconder sua dor, mas para entregar o que pesa. Enquanto você escuta esta oração, permita-se sentir. Permita-se parar por um instante. Feche os olhos, se puder. Solte os ombros. Leve a mão ao peito, se quiser. Sinta o próprio corpo. Ouça seu interior. O mundo vai esperar, porque agora é só você e Deus, e Ele está aqui, pronto para te acolher, como só Ele sabe. Vamos orar juntos, começar o dia. Pode parecer um esforço imenso quando o ontem ainda pulsa dentro de nós. Talvez você esteja ouvindo esta oração com os olhos ainda inchados da noite mal dormida. Talvez o coração já esteja acelerado, antecipando os conflitos que podem surgir, os compromissos que não se adiam, os medos que teimam em voltar. Há algo dentro de você que grita: e se tudo for igual? E se eu falhar de novo? E se não houver forças para continuar? A ansiedade vem não apenas pelo que está diante de nós, mas pelo que carregamos do passado. Aquilo que não foi resolvido, aquilo que ainda dói, aquilo que insistimos em esconder. Mas há um segredo espiritual que muda tudo. Quando você entrega o dia a Deus antes de vivê-lo, algo invisível se movimenta. Não se trata de controlar o que virá. Trata-se de confiar em quem já está lá na frente, preparando o caminho. Sim, talvez você não consiga controlar as reações das pessoas, os boletos que chegam, os diagnósticos que te assustam, os silêncios que ferem. Mas você pode agora, com palavras simples e coração sincero, dizer: Senhor, este dia é teu, cada hora, cada minuto, cada respiração. E essa entrega, essa simples entrega, já é um ato de fé, porque confiar não é ignorar o que nos aflige. Confiar é escolher repousar, mesmo diante daquilo que ainda não compreendemos. Confiar é caminhar,
mesmo sem entender cada passo. É levantar da cama mesmo com o peso no peito e dizer: eu não vou sozinha. Há algo poderoso na rendição. Não a rendição da desistência, mas a rendição da confiança. E talvez hoje tudo o que você precise fazer seja isso: suspirar fundo e entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você só precisa confiar em quem já escreveu seus dias, mesmo antes que você nascesse. E é por isso que agora, em espírito e verdade, oramos juntos. Senhor, recebe este dia, recebe minhas incertezas, meus passos, meus medos, minhas palavras e silêncios. Recebe as situações que eu não domino, as pessoas que eu amo e não consigo mudar, as dores que ainda não sararam, os sonhos que me cansam. Recebe cada hora desse dia, mesmo as que eu ainda temo enfrentar. Porque no momento em que você entrega, Deus começa a agir, e Ele age de forma diferente, silenciosa, precisa, amorosa e fiel. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não queremos andar no escuro. Guia-nos com tua luz silenciosa, mesmo quando não sentimos nada. Há momentos em que a vida nos coloca diante de encruzilhadas silenciosas. Não há placas visíveis, nem certezas claras, apenas perguntas, apenas inquietações. E a alma se cala, esperando ouvir algo que a tire da dúvida. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, com medo de dar o próximo passo, com medo de repetir erros antigos, com medo de escolher e se arrepender. E nesse medo, tudo trava. O corpo pesa, a mente gira em círculos e o coração fica dividido entre o que sente, o que pensa, o que teme, o que deseja. Mas é neste lugar, neste exato lugar de confusão e cansaço, que a sabedoria de Deus se manifesta. Não como uma voz que grita, mas como um sussurro que acalma, como uma luz tênue que guia, mesmo que só mostre o passo seguinte. A direção de Deus nunca chega tarde, ela chega no tempo exato. Ainda que venha devagar, ela vem. E quando vem, traz paz, traz segurança, traz aquele tipo de certeza que não depende das circunstâncias, mas da presença. Confiar no Senhor com todo o coração é um convite à entrega total da mente. É abrir mão da lógica humana. É deixar de tentar controlar o invisível com os próprios olhos. É aceitar que há caminhos que só fazem sentido depois que são trilhados, e há silêncios que falam mais do que 1000 respostas. Muitas vezes você não vai sentir nada, nenhum sinal, nenhum arrepio, apenas o vazio. E ainda assim, nesse vazio, Deus está guiando, porque Ele não se limita às nossas emoções. Ele nos guia, mesmo quando não o percebemos. E é por isso que hoje, diante da incerteza, diante do medo de errar, diante do peso de decidir, oramos assim: Senhor, tira de nós o desejo de entender tudo e acende em nós a fé que confia mesmo no escuro. Se nossos passos hesitam, firma nossos pés. Se nossas emoções confundem, aquieta nosso interior. Se não vemos caminho, abre o que ninguém mais pode abrir. Não queremos andar no escuro. Guia-nos com tua luz silenciosa, mesmo quando não sentimos nada, porque a tua luz é fiel. E onde há luz, o medo não pode permanecer. Há dores que o corpo sente, e há outras que ninguém vê. Dores que não aparecem nos exames, que não recebem diagnóstico, que não cabem numa receita médica. Há feridas silenciosas, enterradas sob sorrisos automáticos, sob a rotina que insiste em continuar, mesmo quando tudo em nós pede pausa. Talvez você tenha aprendido a conviver com essas dores. Talvez até tenha se acostumado com elas, aquelas palavras antigas que ainda ecoam, aquela lembrança que insiste em voltar quando tudo está quieto, aquele olhar que feriu, aquelas noites em claro em que só você sabe o que sentiu.
Talvez seu corpo também esteja cansado, carregando pesos que não foram feitos para suportar, com dores que ninguém leva a sério, com limitações que você tenta esconder, e há ainda a dor dos relacionamentos quebrados, lares onde o silêncio é mais alto que as palavras, famílias que vivem sob o mesmo teto, mas estão separadas por muros invisíveis, amores que se perderam, laços que se romperam, situações que fugiram do controle e deixaram marcas, mas existe um toque que vai além da medicina, além do consolo humano, além das tentativas que você já fez. O toque do Senhor alcança o que ninguém mais alcança. Ele cura o que está escondido, restaura o que parecia impossível, e mesmo quando a cura não é visível aos olhos, ela começa dentro, como um alívio que chega sem aviso, como um sopro leve que diz: eu estou aqui. Não é imediatismo. É presença constante, é cuidado divino, ainda que silencioso. E por isso, agora, com fé e vulnerabilidade, oramos juntos. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Entra nas partes da alma que eu mesmo evitei olhar. Cura os pensamentos que me ferem, as memórias que me paralisam, os sentimentos que me envergonham. Restaura meu corpo, se for da tua vontade, e se não for, então sustenta-me com a tua paz. Restaura os laços perdidos, os vínculos partidos, os afetos onde silenciados. Houver ruídos na minha casa, que entre a tua paz. Onde houver mágoas antigas, que entre o teu perdão. E se algo ainda não puder ser restaurado por fora, que ao menos haja cura por dentro. Porque tu és o Deus que cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. E aqui estou eu, quebrantado, esperando o teu toque. Há dores que só uma mãe entende. E uma delas é ver os filhos caminharem por caminhos incertos, distantes da presença de Deus, enfrentando lutas que ela não pode resolver. Há orações que se repetem há anos, sussurradas entre lágrimas, muitas vezes à noite, enquanto todos dormem. Intercessões silenciosas, mas insistentes. Clamores que não param, mesmo quando o coração está cansado. E não apenas pelos filhos, mas também pelo lar, pelos vínculos familiares, pelos que moram sob o mesmo teto e vivem como se estivessem distantes. Talvez você conheça bem essa sensação. Ver seu filho preso a vícios que o dominam. Ver sua filha se distanciando dos valores que você ensinou com tanto amor. Sentir que a casa, antes cheia de alegria, agora é lugar de tensão e distanciamento. Há palavras que feriram, há silêncios que se tornaram muros. E no meio de tudo isso, o seu coração ainda crê, ainda ora, ainda clama. Mesmo quando tudo parece em ruínas, há uma fé que sobrevive. E essa fé é uma semente. E Deus não ignora sementes lançadas em oração. Ele vê, Ele ouve, Ele visita, Ele transforma. Pode não ser no tempo que você deseja, nem da forma que você espera, mas Ele age, e o Espírito dele alcança onde os seus olhos não podem. Toca corações onde suas mãos não chegam, e mesmo quando a distância parece impossível, Ele atravessa. Por isso, agora, unimos nossa voz em intercessão e dizemos: Senhor, Tu sabes o nome de cada filho aqui representado. Tu conheces as histórias, as dores, os desvios, os traumas. Sabes onde eles estão neste exato momento. Talvez afastados da fé, talvez aprisionados por escolhas que trouxeram dor, talvez feridos por dentro, sem saber como voltar. Mas nós os entregamos a Ti, com lágrimas, com esperança, com fé. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa descendência. Que a Tua bênção repouse sobre os nossos filhos. Que a Tua mão alcance onde nossos braços não podem alcançar. Restaura os lares, Senhor. Traz reconciliação onde há silêncio. Traz afeto onde há frieza. Que nossa casa seja novamente território da Tua paz. E se hoje ainda não houver mudança visível, então sustenta nosso coração com a certeza de que Tu já estás agindo.
porque um lar coberto de oração é um lar sob promessa, e promessa nas mãos de Deus nunca volta vazia. Há dias em que tudo parece igual. O sol nasce, mas a alma permanece nublada. O relógio avança, mas por dentro parece que nada se move. O coração até tenta acreditar, mas há uma sensação de estagnação, como se os sonhos estivessem presos em algum canto esquecido. Como se a vida tivesse pausado onde mais doeu. E no fundo, surge a dúvida silenciosa. Será que ainda vale esperar? Talvez você tenha sentido isso hoje. Levantou-se sem ânimo, caminhou pela casa sem direção, repetiu os mesmos gestos, mas com menos fé. Não por ingratidão, mas por exaustão, porque a espera também cansa, especialmente quando se espera por algo que não tem data, nem forma, nem confirmação. Esperar exige entrega. Esperar exige fé madura. Aquela fé que não depende de sinais, mas se firma na presença. E é nesse espaço de silêncio que a esperança verdadeira nasce. Não uma esperança fantasiosa, baseada em promessas humanas, mas uma esperança que se ancora na palavra, na fidelidade de Deus, na certeza de que Ele age mesmo quando tudo parece parado. Uma esperança que diz: hoje pode não ser o dia do milagre visível, mas talvez seja o dia em que ele começa por dentro. E essa mudança interior é o que sustenta. Há algo sagrado em continuar esperando, em acordar, respirar fundo e declarar com fé: Senhor, eu ainda acredito, mesmo sem provas, mesmo sem mudanças, mesmo sem confirmações, porque a esperança não depende do que vemos. Ela nasce de quem prometeu. E Deus prometeu renovar as forças dos que esperam nele. Por isso, neste momento, oramos assim: Senhor, há dias em que tudo parece estagnado. Há momentos em que a esperança escapa pelas frestas do coração cansado. Mas hoje, mesmo sem ver, escolhemos crer. Crer que tu já estás agindo. Que este dia carrega sementes invisíveis de milagre. Que a tua fidelidade não falha. Que há algo sendo preparado, mesmo no silêncio. Dá-nos olhos espirituais para perceber os sinais ocultos. Dá-nos força para esperar com fé, não com ansiedade. Dá-nos ânimo para levantar, não porque tudo mudou, mas porque tu permaneces o mesmo. Porque onde há fé, ainda há caminho. E onde há esperança, o impossível já começou a se mover. Confiar de verdade é algo que se constrói e também algo que pode se quebrar. Às vezes, nem percebemos quando começamos a nos afastar. Uma oração sem resposta, uma perda inesperada, uma situação injusta, uma sequência de dias pesados demais. Aos poucos, o coração vai ficando desconfiado, o espírito vai se fechando. A mente começa a levantar perguntas que antes não existiam. Será que Deus ainda me ouve? Será que eu fiz algo errado? Será que Ele ainda se importa? E o mais doloroso é sentir tudo isso enquanto continua amando a Deus, porque o amor não desaparece, mas a confiança se fragiliza, e essa fragilidade pesa, machuca, confunde. Há uma culpa silenciosa que tenta se instalar, como se fosse errado se sentir assim. Mas Deus conhece esse tipo de dor. Ele sabe quando a alma está ferida por excesso de espera. Ele entende quando você ora com menos fervor, não por frieza, mas por cansaço. E ainda assim, Ele permanece ali, fiel, presente, sem pressa, sem acusação. É possível amar a Deus e ainda assim ter medo. É possível acreditar em suas promessas e ainda assim sentir o peso da dúvida. O que Ele deseja não é perfeição, é entrega, é sinceridade, é aquele suspiro honesto. Senhor, eu quero confiar, mas está difícil. E é nesse espaço vulnerável, sem máscaras, que Ele se revela com ainda mais ternura. Por isso agora, com toda a sinceridade que houver em nosso interior, oramos: Senhor, a verdade é que há partes em mim que ainda hesitam, que ainda duvidam, que ainda temem. Talvez não por falta de fé, mas por excesso de dor.
Mas mesmo quando eu duvido, tu permaneces fiel. Ensina-me a confiar de novo, a abrir meu coração sem medo de me frustrar, a olhar para o futuro sem carregar as dores do passado. Restaura em mim a leveza de crer, a alegria de esperar, o descanso de saber que tu estás comigo, mesmo quando tudo parece calado. Porque confiar também é um caminho. E hoje, mesmo com passos pequenos, decidimos caminhar por ele outra vez. Existem dias em que tudo parece comum demais. Acordar, preparar o café, cumprir os compromissos, cuidar da casa, resolver os mesmos problemas. E no meio disso tudo, surge um pensamento sutil. Será que minha vida ainda tem propósito? Não um propósito grandioso, daqueles que aparecem nas biografias ou nos púlpitos, mas aquele sentido silencioso que faz a alma levantar com vontade, que faz o coração sentir que cada ato, por menor que seja, está alinhado com algo maior. E talvez seja exatamente isso o que falta para muitos corações hoje. Não o milagre estrondoso, mas a certeza de que viver, mesmo na simplicidade, ainda tem valor. Que o cuidado com os filhos, a atenção aos detalhes, a fidelidade nos bastidores, são sim expressão de fé. Porque o propósito não está nas grandes plataformas, mas nos pequenos atos feitos com intenção, com entrega, com amor. E quando tudo parece monótono, é nesse lugar que Deus deseja nos lembrar. Você não está invisível. Você não está perdida. Você não está à margem da história dele. Mesmo um dia comum carrega significado eterno quando vivido com o coração voltado para o céu. Quando você serve, mesmo cansada. Quando você ora, mesmo sem resposta. Quando você perdoa, mesmo sem retorno. Quando você permanece, mesmo sem aplausos. Cada gesto, cada escolha, cada silêncio conta, porque Deus está observando o invisível. E é no ordinário que ele faz o extraordinário florescer. Por isso, neste momento de oração, dizemos: Senhor, às vezes meus dias parecem pequenos, minha rotina parece repetida, minhas ações parecem sem impacto, mas hoje eu renovo minha entrega. Este dia pode ser simples, mas meu coração está firmado em algo eterno. Que tudo o que eu fizer, mesmo as tarefas mais ocultas, seja feito para ti. Dá-me olhos espirituais para enxergar sentido onde o mundo só vê rotina. Dá-me ânimo para recomeçar, não porque tudo mudou, mas porque tu estás comigo. Porque propósito não se mede em tamanho. Propósito se reconhece na presença, e a presença dele está aqui. Mesmo que o dia comece em silêncio, o céu já está trabalhando em teu favor. Não se trata de pressa, mas de presença. E a presença dele está aqui, expressão de pertencimento. Não estamos orando sozinhos. Cada palavra aqui une corações que também clamam, e o céu escuta todos. Há uma paz que não depende das circunstâncias. Ela não vem da ausência de problemas, nem do fim das lutas. Ela nasce no meio da tempestade, quando o coração se inclina e ouve: eu estou aqui. Essa paz é sutil, mas poderosa. Ela não anula a dor, mas a sustenta. Não apaga as perguntas, mas traz alívio mesmo sem respostas. É essa paz, a paz de Jesus, que agora repousa sobre você. Talvez nada tenha mudado ao seu redor desde o início desta oração. As mesmas preocupações ainda existem, as mesmas incertezas ainda te cercam, mas algo dentro de você se aquietou, um silêncio novo, diferente. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença. Deus está aqui, e isso basta. Você não precisa mais provar força, não precisa se antecipar ao que virá, não precisa carregar tudo sozinha. Neste momento, deixe que essa paz entre devagar, como um sopro suave, como um abraço silencioso, como um bálsamo que toca onde a dor ficou por muito tempo. Deixe que essa paz te lembre que Deus não te abandonou, que o céu não te esqueceu, que as promessas ainda estão de pé, que Ele está agindo, mesmo sem alarde, mesmo no invisível, mesmo em silêncio. E então, com essa certeza serena,
Oramos pela última vez nesta manhã. Senhor, não preciso entender tudo para descansar no teu amor. Basta saber que tu estás aqui e tu estás aqui comigo, aqui dentro, aqui e agora. Mesmo que o dia comece em silêncio, o céu já está trabalhando em meu favor. Não se trata de pressa, mas de presença. E a tua presença me sustenta, a tua presença me acalma, a tua presença me guia. E assim, encerramos este tempo, não como quem termina, mas como quem continua. Porque a oração não termina quando a fala cessa. Ela segue no coração, ela se estende pelo dia e ela nos conecta. Não estamos orando sozinhos. Cada palavra aqui une corações que também clamam. E o céu escuta todos. Que esta paz permaneça, que esta confiança floresça e que este dia, mesmo com tudo o que ele traga, seja sustentado por uma certeza. Deus já está agindo em seu favor, em silêncio, mas com fidelidade. Sempre